galera, voltamos. Voltamos aí para a nossa segunda aula de biologia aqui pelo canal Educação. Nós temos, portanto, essa segunda aula, tá? Que nós vamos finalizar o conteúdo e trabalhar as nossas questõezinhas, tá bom? Beleza? E na nossa aula de hoje, a gente está trabalhando um conteúdo que o Enem ama. O Enem simplesmente adora. Meu amigo, você estudar esse conteúdo aqui, dizer, eu vou fazer prova de Enem, dizer assim, rapaz, eu esqueci de estudar ciclos biogeoquímicos, ó. Eita, rapaz. Pô, meu irmãozinho, você perdeu aí essa parte de ambiental aí de pelo menos umas 3 ou 4 questões. Cai na prova do Enem sempre. Sempre. Tem como, não tem a menor possibilidade de não cair. Né? Nada mais importa agora. Você foi embora e eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor? Eita! Hoje, rapaz, a música é bonita. Dia de sexta-feira, essa música aí. Acaba chega tranquilinho, moço, em casa, que a música é boa. Juninho Malvadeza. Adora um Zé Augusto aí de sexta-feira. É ele e o Tiãozinho da varanda. Cadê? Rapaz, o Chico Chibata tá de férias. Rapaz, botado na estante aí. Professor mandou um abraço aí pro Chico Chibata. Disse que ele tá de férias. Tá certo. Hein? Rapaz, pois eu não entendo como é que o cara tá de férias e tá todo mundo estudando. Não tô entendendo essa daí. Aí quando a gente entrar de férias, ele quer aula, Júnior. Aí é de lascar desse jeito. Tia Luz, Chico Chibata. Vamos lá, queridos, vamos falar da desnitrificação. Peraí, professor, peraí. Desnitrificação, o que é isso? É o contrário, gente. Aquilo que eu falei para vocês. Você tem a formação do nitrato, desde o momento que ocorre a fixação atmosférica, né? Amonificação e nitrificação. E aí, na sequência, você tem o outro, vamos dizer assim, como é que fica a situação dele aí, né, a situaçãozinha desse nitrogênio voltando. Como é que fica a situação do nitrogênio voltando? Porque aquele nitrato que não foi assimilado, ele precisa voltar. Aquele nitrato que não foi assimilado precisa voltar. E aí, para ele poder voltar, o processo que gera esse retorno é chamado de desnitrificação. Então está aqui o NO3, ó, que vai se quebrar, formando nitrogênio atmosférico, água, oxigênio e energia. Quem faz isso? Um grupo de bactérias do gênero Pseudomonas. Pseudomonas. Belezinha, belezinha? Tranquilo? Muito bem. Então, observe isso. Desnitrificação. Observe esse processo. Desnitrificação.
É um processo extremamente importante. Muito importante. Belezinha, galera? Show de bola. Vamos falar do ciclo da água. A água é importante demais, moço. Pense num negócio importante. É água. Então, eu divido o ciclo da água em dois grupos. O pequeno ciclo e o grande ciclo. Eu tenho o pequeno ciclo e tenho o grande ciclo. Pequeno ciclo, pessoal, pequeno ciclo, é quando você tem o percurso da água que vai estar ocorrendo apenas entre o meio ambiente, não passa por ser vivo nenhum. Circulando ali no meio ambiente apenas. Isso é pequeno ciclo. Professor, quando é que eu tenho um grande ciclo? Grande ciclo é quando você tem a água passando pelo meio ambiente, sim, mas também, circulando entre os seres vivos. Circulando entre os seres vivos. Então aí, pessoal, se você observar o grande ciclo ocorrendo, né, ele é a complementação do pequeno. Porque nós temos pequeno e grande. Pequeno ciclo só se verifica com a água circulando no meio ambiente, sem a participação de seres vivos. Já no grande ciclo você tem a presença dos seres vivos também. Beleza? Muito bem. Vamos entender isso aqui melhor? Vamos lá? Então tá aí, eu estou colocando para você a água circulando, né? Aí entre o meio, aí você tem o mar, ou poderia ter um rio, enfim. Mas está circulando apenas nesse ambiente. Tranquilo? Somente aí. Isso é chamado de pequeno ciclo. Está aqui, ó. Pequeno ciclo. Perceba que não tem participação dos seres vivos. Apenas do ambiente. Não tem participação de seres vivos. De jeito nenhum. Somente o ambiente. A água circulando somente aí. Tranquilo? Muito bem. Mas quando essa água passa para circular também com os seres vivos, todos os seres vivos, e aí não importa se é animal, se é vegetal, o que é? Com os seres vivos de um modo geral. Aí, meu irmãozinho, você vai ter um outro detalhe. Por quê, professor? Porque você passa a ter agora essa água passando por eles. A água no pequeno ciclo, pessoal, é só evaporação, sobe. Precipitação, chuva, cai. Evaporação, sobe. Precipitação, chuva, cai. É só isso. É só isso. Não tem mais nada. Agora, quando você fala de grande ciclo, aí a coisa muda de figura. Por quê, professor? Porque no grande ciclo, você tem uma outra situação. É exatamente a situação onde o cidadãozinho, a águazinha bonitinha aí, ela vai começar, você vai começar a verificar que essa água começa a passar de um modo geral aí pelos seres vivos. Então, todos os processos
que você tem aí vão acontecer. Todos dentro do ser vivo. Então você vai ter transpiração, você vai ter respiração, tanto em plantas quanto em animais. Tanto em um quanto no outro. Tranquilo, galera? Show? Então essa é a diferença entre pequeno e grande ciclo. Evidentemente que os dois estão envolvidos aí. Claro, não tem como. Não tem como não estar envolvido aí, tá? Você está vendo aí essa fazendinha aí do Tiago Dornelles? Olha aí a fazendinha do Tiago Dornelles aí, ó. Olha isso, cara. Isso aí é só um pedacinho de terra dele. O Júnior disse que era para dizer que a fazenda era dele. Ele tem terra só nas unhas. Olha isso, cara, como tá lindo. Já pensou o cara acordar de manhãzinha cedo? Júnior, abre a janela, uma varandazinha bonitinha, já tá tudo limpinho. Preste atenção, cara, num negócio desse não é bonito? Não precisa você plantar muita coisa não, Júnior. Aí tá bonito demais já. Não, e esse negócio irrigando aí, como é que não é o cheiro? Rapaz, isso eu chamo de qualidade de vida. Ave Maria, homem. Varandazinha bonitinha do lado de cá. Isso, exatamente. Se balançando, olhando aí o verdezinho, que é a cor mais linda do mundo. Mais tarde o cara coleta, né? Faz aí eu não sei o que é que eles estão plantando aí. O que é isso aí? Não tenho nem ideia do que é. Mas eu quero dizer para você que é um negócio muito bonito. Pense numa coisa bacana. É lindo demais. E tem um detalhe aí. Tu tá vendo aí, Júnior, ao redor, a quantidade de árvore que tem? Isso deve ser uma sombra tão boa. Ave Maria, o negócio é bacana demais. Isso é qualidade de vida. Porém, quando eu insiro o homem nesse negócio, cara, aí começa a ter problemas. Começa a ter problemas. Inserindo o homem nesse negócio, começa a ter problema. Então perceba uma coisa, ó, o homem e o meio ambiente, perceba isso. O meio ambiente não é somente a natureza. A gente pensa, não, o meio ambiente é só a natureza aqui, o meu caso aqui é outra coisa. Não. Onde quer que nós vivamos, não importa onde é, não interessa onde é. Onde quer que nós vivamos, se tiver presença de ser vivo, tem meio ambiente. Ó, meu amigo, se existir relação entre seres vivos e não vivos, acabou-se. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo. Pessoal, eu gosto sempre de dizer o seguinte, o ser humano, ele é a espécie mais nova do planeta. Nós, vou escrever isso aqui, ó. Nós temos entre 150 mil a 200 mil anos. Nós temos entre 150 e 200 mil anos, no máximo. Então, a julgar pelas espécies conhecidas atualmente, nós temos aí aproximadamente, nós somos provavelmente a espécie mais nova do planeta. Se não a mais nova, com certeza uma das. E nós somos a espécie que mais modifica drasticamente o planeta. A que mais modifica drasticamente o planeta. Não sei se vocês estão prestando atenção a isso, gente.
Isso daí é sério demais, moço. Muito, 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 muito sério. Seríssimo. Você imagina aí o que é uma espécie que modifica o planeta onde ela vive, de modo que o torna, não é, impróprio para viver nele. Imagina isso. Imagina isso aí. Somos nós. E é claro que para a gente poder viver num planeta como esse, a base do desenvolvimento sustentável, para isso, eu preciso de uma coisa básica. O que é, professor? Eu preciso de uma coisa chamada regras. Eu preciso de regras. Eu preciso de regras. Se eu não tenho regras para viver num ambiente como esse, fica difícil. Bem difícil. Preciso de regra, cara. Do contrário, não tem como eu viver num ambiente assim. Professor, e aonde é que eu tenho essas regras? Gente, existe regra básica. Existem regras básicas. Então, algumas delas. Poupar energia. Tá? A primeira delas é essa daí. O primeiro ponto é esse aí. Segundo é economizar água. Segundo ponto é esse. É economizar água. Terceiro, reduzir o volume de lixo. Professor, por que eu tenho que reduzir o volume de lixo? Bom, primeiro, a gente precisa observar que o ser humano é um dos animais que mais produzem lixo no mundo. É um dos animais que mais produzem lixo no mundo. Tu imagina aí o indivíduo, rapaz, o ser humano, o que o ser humano produz de lixo é um negócio incrível. Todo dia. Quantidade assim, exagerada. Pô, poupar energia, porque energia é um negócio caro. Eu saí de casa com a conta de energia que chegou. Ô, meu amigo, eu saí mais torto só do peso da conta. Rapaz, olha, eu fico imaginando o Brasil com a matriz energética que tem. O Brasil que está exatamente à frente de praticamente todos os outros países do mundo, com sua matriz energética renovável, não justifica ter uma conta de energia tão cara como essa. Não justifica. Rapaz, o que mais se tem de problema hoje em dia é o custo de vida Brasil, é o custo Brasil. Cara, você pegar no final de tudo, pagar uma conta de energia, uma prestação de casa ou o aluguel, a água e a alimentação, esses 4 itens aí, que não tem como, é básico, não tem como você sobreviver sem isso aí, não. Não tem a menor possibilidade de sobreviver sem isso. Tem que ter pelo menos isso. Não dá para ser menos do que isso aí, não. Para você viver com esse mínimo aí, o mínimo, que é isso aí que eu estou lhe dizendo, você precisa de um valor, de retirar aí um valor razoável, considerável do seu salário, para tentar sobreviver com isso. Combater o aquecimento global é um outro ponto importante. Cuidar dos... Aliás, combater o aquecimento global não é um outro ponto importante. É o mais importante de todos, do contrário, não tem como sobreviver. Cuidar dos animais e das plantas, reciclar e reutilizar. É o desafio dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar. Diminuir o consumo.
incentivar a educação, principalmente a ambiental. Eu sou um entusiasta disso, né? Educação ambiental em nossa comunidade, porque senão não tem como aprender, não tem como reproduzir, não tem como fazer. Olha o que Gandhi dizia, homem sábio: há o suficiente do mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. A necessidade de ter do ser humano é algo insaciável. Volta para mim, Dornelles. Queridos, quando a gente termina a nossa parte teórica, logo na sequência, a gente faz o quê? As questões, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou colocar a questãozinha na tela, né? O Delbalde vai botar aí. E aí, na sequência, eu vou ler, destacar o que eu julgar que é importante e vou, tá certo? Dar um tempo para você. E aí você vai me botar aí para mim o chat, no chatzinho do YouTube e também no IPTV. Tranquilo? Lindo, lindo e maravilhoso? Então, muito bem. Põe na tela aí para mim, por favor. Primeira questão. Daniel Delbalde, Júnior Delbalde. Beleza? Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento de um ou mais elementos na natureza e estão intimamente ligados aos processos geológicos, hidrológicos e biológicos. Entre os ciclos a seguir, marque aquele que envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium em leguminosas. Essa é fácil. Falou disso aí, você tem que lembrar logo. Ciclo de quem? 2 minutos e eu volto. Até já. Coloca o chatzinho do IPTV para mim aí, Delbalde, por favor. O chatzinho do IPTV, por favor. Isso. Colocaram lá. Não, isso daí foi. Não, isso daí foi bem anterior. Certo. Então vamos lá. Pessoal, falou de bactérias do gênero Rhizobium, obrigatoriamente eu tenho que lembrar do ciclo do nitrogênio. Portanto, letra B de bola.
Não tem como não ser diferente disso, não. Tá bom, galera? Portanto, gabarito letra B. Isso é fácil, é básico. Rhizóbium, pseudomonas, né? Você vai ter que lembrar obrigatoriamente do ciclo do nitrogênio. Show? Vamos lá. Vamos para 2, hein? As nações do mundo têm discutido a possibilidade de os países ricos e poluidores pagarem impostos aos países em desenvolvimento que mantiverem e ou plantarem florestas. Esta seria uma maneira de amenizar a contribuição, dos países poluidores para o efeito estufa, fenômeno responsável pelo aquecimento da Terra. Pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento responsável por esse efeito. O elemento ao qual o texto acima se refere faz parte de quem? Esse é fácil. Essa tá linda, 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 linda. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galera. Esse aí também tá fácil. Sabe por quê? Porque ele diz sobre, o texto acima se refere, faz parte do ciclo. Ciclo de quem? Você não está falando de poluição, ele só pode estar falando de um elemento, carbono. Por quê, professor? Porque o carbono faz parte do CO2. É isso aí. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Questão 3. Um ciclo biogeoquímico tem sua velocidade influenciada por vários fatores. Vários. E aí ele está dizendo, dos fatores abaixo, dos que ele tem aí, ó, dos fatores abaixo. Qual não influencia na velocidade de um ciclo? Ele quer saber. 2 minutinhos e eu volto. Até já.
Muito bem. Quando ele fala de fatores abaixo que não influenciam em um ciclo, só tem um aí, que é extremamente importante, que é a quantidade de água nos organismos. Por quê, professor? Porque os ciclos biogeoquímicos são elementos naturais. A água é natural, o carbono é natural, o nitrogênio é natural, o oxigênio é natural. Então não é a quantidade de água que vai influenciar no ciclo, porque é um elemento químico, não é um ser vivo. Então o ciclo biogeoquímico depende da quantidade de água. De jeito nenhum. Tranquilo? É fácil, não tem o que discutir. Vamos lá. Graças à reciclagem da matéria, os seres vivos estão em permanentes trocas com o ambiente. Estão em permanentes trocas, ó. Seres vivos estão em permanentes trocas com o meio ambiente. Os animais comem as plantas. E quando morrem, seus cadáveres são decompostos por fungos e bactérias. Então nós estamos falando aqui de organismos o quê? Decompositores. Que reciclam a matéria, devolvendo-a para a natureza. Muito bem. Se os fossem eliminados, os dois seriam interrompidos, provocando um colapso nos 3. Ele quer saber, para que tudo fique correto, ele quer saber, para que essa frase, a partir daqui, vindo até aqui, fique correta, daqui para lá, ó, daqui para cá. Ele quer saber quem é 1, quem é 2 e quem é 3. 2 minutos e eu volto. Até já. Pessoal, essa daí, apesar de parecer, não é, mas apesar de parecer um pouco estranha, não tem nada de estranho aí. Ó, o gabarito significa decompositores. Ele diz, se os decompositores forem eliminados, os ciclos biogeoquímicos serão interrompidos, provocando um colapso nos ecossistemas. Na hora que você deixa tudo no lugarzinho, encaixado, fica lindo, não fica?
Fica demais. Vamos lá. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações que se seguem. Eu coloquei aí 4 delas. E ele pede para você dizer qual é a sequência correta. É só isso que ele quer. 2 minutos e eu volto. Até já. Vamos ver aqui, gabarito da questão de número 5, letra B, que diz FFFV. Só que tem um detalhe, gente, presta atenção. Deixa eu tratar com vocês aqui sobre essas F, né? A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio? Não. Não é? Aí tem elementos que são encontrados em maior proporção, outros em menor proporção. Falso. No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície. Não é essa relação, fato de ser. Até porque, quando ele fala de evaporação é menor dos oceanos, deveria ser maior, porque tem mais água. Né? O nitrogênio atmosférico é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. Não, pessoal, nós vimos que tem toda uma sequência. Fixação, amonificação, nitrosação e nitratação. Então, nós não temos aí uma fixação foliar de jeito nenhum. Questão 6. Então, um ciclo biogeoquímico tem sua velocidade influenciada por vários fatores. Dos fatores abaixo, qual não influencia na velocidade de um ciclo? Não influencia na velocidade de um ciclo. 2 minutos e eu volto. Até já.
Voltamos. Questão 6 fala um ciclo biogeoquímico tem sua velocidade influenciada por vários fatores. Qual? Aqui não é uma velocidade, um fator que influencia na velocidade. Quantidade de água nos organismos, essa questão eu coloquei para vocês lá no início, tá? Muito bem. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, garantem que os elementos circulem pela natureza. Entre as afirmações a seguir, marque aquela que melhor explica o papel dos decompositores nesses ciclos. Os decompositores fazem exatamente o quê? É isso que eu quero saber. Porque tem um papel importante. Você viu naquela questão que eu disse que se eliminarmos os decompositores, dá problema. Então, qual é o papel dele? 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, muito bem. Nós sabemos que os decompositores têm como finalidade fazer com que a matéria volte para a Terra para que possa ser reutilizada outra vez. Essa é a função, tá? Sem dúvida. Então, gabarito letra C, os decompositores permitem, ao decompor os restos dos organismos, que substâncias presentes nesses seres possam ser utilizadas novamente. Questão 8, entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? Essa é fácil. 2 minutos e eu volto. Até já.
Bora lá, galera. De que a gente está falando aqui, hein? Além de ser uma fonte de nutrientes, do que a gente está falando? Resíduo orgânico. Inclusive, isso aqui já foi cobrado no Enem. Caiu lá os biodigestores. Os biodigestores. Aí, ó. Beleza? Penúltima de hoje. Diz o seguinte: o ciclo do carbono é um importante ciclo biogeoquímico, principalmente porque todas as moléculas orgânicas possuem um átomo desse elemento em sua composição. Marca alternativa que indica o principal reservatório de carbono do planeta. Qual é o principal reservatório de carbono existente no planeta? Qual é? 2 minutos e eu volto. Até já. Gabarito da questão de número 9. Só pode ser letra E, a atmosfera, o maior reservatório de carbono do planeta. Claro, lá você tem quantidades grandes, excessivas de CO2 e tantas outras. Galera, essa questão não é para você me dar o gabarito, apenas para copiar. Eu vou te dar 1 minuto e na volta, eu já volto encerrando a aula de hoje. Até já. Décima questão, para casa, a última de hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria poder passar mais tempo conversando com vocês aqui,
Biologia é uma ciência maravilhosa, é excelente, mas infelizmente o nosso tempo encerrou. Forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Até lá.